Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. O meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje nós iniciaremos com um estudo de caso para a simulação de um modelo não linear de um sistema de troca térmica, um tanque cilindro com troca térmica, que é utilizado para o aquecimento de um fluido. Para fazer esse estudo, nós vamos utilizar o software libScilab, então nós vamos aprender como simular esse tipo de equação no software e, além disso, nós vamos fazer a linearização desse modelo em torno do ponto de estado estacionário. Então, nós aprenderemos a calcular esse ponto de estado estacionário também no software, com a ajuda da função fsolve, que já é implementada no Scilab. Além disso, nós vamos simular também um modelo linearizado desse sistema em torno de um ponto de estado estacionário e verificar se ele é ou não uma boa aproximação para o meu processo. Então, aqui eu tenho uma representação esquemática do meu sistema, onde eu tenho uma vazão de entrada FE, uma vazão volumétrica, que está a uma temperatura TE, e ela alimenta um tanque cilíndrico com área de seção transversal constante. Esse tanque está submetido à ação de uma serpentina, onde eu passo um fluido de troca térmica que tem uma temperatura TH, e essa temperatura é mantida constante ao longo de todo o processo. E eu tenho aí uma vazão de saída que é definida pelo nível de líquido dentro desse tanque e a resistência ao escoamento nessa tubulação a partir de uma válvula. Então, Fs vai ser definido como uma função entre o H e o R, que é essa resistência. Para desenvolver o modelo do sistema, foram adotadas as seguintes hipóteses: a vazão de entrada do tanque ela vai ser constante, as propriedades físicas desse sistema elas são constantes, e eu considero isso um sistema mistura perfeita, onde eu não tenho variação com a posição de nenhuma característica aí desse processo, nenhum estado. Além disso, eu tenho um tanque perfeitamente cilíndrico com área constante e conhecida. O modelo ele é obtido a partir do desenvolvimento do balanço de massa e do balanço de energia do meu sistema, onde eu tenho duas equações resultantes após todas as hipóteses simplificadoras, que é uma equação que me descreve como o nível de líquido dentro desse tanque vai se comportar ao longo do tempo, e uma equação que me descreve como a temperatura irá se comportar ao longo do tempo. Notem que as duas equações elas precisam ser resolvidas concomitantemente, pois o comportamento de temperatura depende do nível do meu sistema. Além disso, eu vou definir então como estados do meu sistema o vetor H e T. A entrada vai ser a minha vazão FE e a saída ou a variável controlada que eu desejo aqui nesse caso é a temperatura. Nós vamos então aqui iniciar a elaboração do nosso código, tá? Nós vamos abrir o SciNotes. O SciNotes vai abrir um arquivo em branco. Eu já vou utilizar um arquivo que eu tenho de modelo para vocês, com algumas informações, mas vocês iniciariam esse código aí do zero. Esse é um arquivo que eu tenho já com algumas informações para ficar mais dinâmica essa explicação. Uma dica que eu dou para vocês é utilizar bastante os comentários do Scilab para que o seu código ele fique mais intuitivo, ele fique mais fácil de ser compreendido. Então, eu sempre coloco uma descrição sobre o que está sendo feito naquele código, sobre o objetivo do código, né? Que nesse caso é encontrar o estado estacionário do modelo e comparar o modelo linear com o modelo não linear. E aqui, só para a gente entender como inserir um comentário, a barra dupla. E aí eu insiro a informação que eu quiser. Nesse caso, tudo que está em verde, o Scilab não executa nenhuma função, tá? Ele apenas entende que isso é uma informação para o usuário. Ele não vai executar nada quando eu tenho essas informações aqui em verde, isso é para você. Depois disso, eu faço sempre o pré-processamento do meu código, tá? Esse pré-processamento é uma coisa muito pessoal, mas de uma maneira geral eu tenho sempre esses dois comandos, que é o CLC, que vai limpar a tela, tá? Então aqui, esse é o comando para o Scilab, isso é informação para vocês.
E o clear, que limpa a memória do Scilab para que eu evite utilizar alguma variável que já esteja definida. Além disso, eu, Ana Maria, gosto muito do mod, e aí eu coloco 0, onde ele pode imprimir os resultados na tela, e o lines, onde ele deixa a tela do Scilab limitada para impressão de resultados. Depois do pré-processamento, é o momento de nós definirmos as funções que serão necessárias para realizar o nosso código. Nesse caso, então, aqui eu coloquei, primeiro, as hipóteses que foram utilizadas para fazer aquele modelo na forma de comentário, para que eu tenha também essa informação aqui no meu código. E aí eu vou começar com as funções que eu preciso. Eu tenho 3 funções que são necessárias nesse código. Uma função para o estado estacionário, uma função para o estado dinâmico e uma função para a linearização. Então, a nossa primeira função da linearização vai ser a seguinte. A função da linearização, ela precisa pegar as funções que estão à frente daquelas derivadas, para que ela iguale as derivadas a 0 e consiga encontrar o h do estado estacionário e o t do estado estacionário. Para isso, eu vou definir, então, HSS e TSS dentro aqui dessa função, e na verdade o meu Scilab precisa entender que ele tem que resolver isso ao mesmo tempo. Então eu vou colocar isso na forma de um vetor, já que ele tem que encontrar as duas coisas. Então o meu vetor vai ter na posição 1 o meu HSS e na posição 2 o meu TSS. E para isso, então, eu coloco como primeiro argumento ali da minha função o y, que é esse vetor que contém as duas informações. A função que eu retorno aqui é aquela função que está em frente à minha derivada. Então, eu tenho que definir uma função 1 e uma função 2, que seria o dh1dt, e aí, nesse caso, seria FE menos FS dividido pela área. E aí aqui vocês viram, quando eu abro um parêntese, o Scilab automaticamente já fecha, e se você quer conferir os seus parênteses, basta você posicionar o cursor posterior a esse parêntese, que você vai conseguir verificar onde é que ele abre e onde ele fecha. E eu tenho a função para t. Eu vou usar, nesse caso, então, todo o SS, tá? O subscrito SS, para identificar que eu estou calculando isso no valor do estado estacionário. Então, FE dividido pela área, vezes o TE, menos o FE dividido pela área, vezes a temperatura do estado estacionário, mais o dividido por ρ vezes CP, e aqui eu chamo a atenção para vocês que o Scilab, ele faz as operações sempre na mesma ordem que a gente faz na matemática. Então, aqui, se eu não coloco esse parêntese, ele faria primeiro o U dividido pelo ρ e multiplicaria o resultado por CP. Então, eu preciso colocar esse parêntese para ele primeiro resolver o parêntese antes de resolver a divisão, tá certo? Vezes o TH menos TSS. Fecho o parêntese, certo? Que é esse parêntese que está aqui, ponto e vírgula. Eu consigo definir a minha função. Eu preciso repassar todos os parâmetros. O primeiro parâmetro que eu preciso definir aqui dentro da função e não na minha lista de parâmetros é o FS. Por que ele precisa ser definido dentro da função? Porque ele é uma função do HSS. Então, esse termo ele precisa ser calculado sempre junto com a função. Qualquer parâmetro que seja calculado com algum dos estados da minha função, né, com alguma variável que varie com o tempo, que seja também uma função do tempo, vai ter que ser definido dentro da função, tá certo? Então, o restante das informações, elas precisam ser repassadas. Então, eu vou fazer uma listagem. O meu R, eu preciso repassar para o Scilab o valor do FE, da área, aqui, do TE, do U, do ρ
do CP e do TH. Notem que fica em marrom o que você passa como parâmetro da função. O restante, ele mesmo vai calcular e aí é fácil de você verificar se você repassou ou não todos os parâmetros, ok? Para a função dinâmica, o que difere da função anterior, e aí eu vou inclusive utilizar isso que eu já digitei aqui em cima, para fazer aqui embaixo também, o que vai diferir é que agora eu tenho que primeiro passar a variável independente, a variável dependente e toda a minha lista de parâmetros também da mesma maneira. Como são as mesmas funções, a minha listagem de parâmetros vão ser as mesmas. Aqui eu modifiquei esse vetor y por x apenas para diferenciar que esse nós estamos tratando de estados dinâmicos, tá bom? Então, eu não vou usar esse subscrito SS aqui mais, ok? E segundo, aqui a função que eu preciso retornar é o conjunto de derivadas que ele vai integrar. Então, eu vou nomear elas de dx dt para que a gente também diferencie dos f's que são no estado estacionário e aqui são as derivadas que é para integração. Então, se eu utilizasse essa função que eu chamei de FSS para integrar, ela não seria resolvida, porque eu não passo aqui qual é a minha variável independente, tá certo? Para o modelo linearizado, nós vamos criar duas funções. Primeiro, uma função genérica, tá? Em que, lembrando que ele vai estar todo em variáveis de desvio, então nós vamos falar aqui, chamar aqui de U bar e X bar, tá certo? E eu preciso ainda aqui das matrizes A e B do meu modelo, tá? O dx bar dt, e aí aqui então vai ser dx bar dt, tá? Ele vai ser composto por matrizes A vezes o x bar, mais matrizes B vezes o U bar. E aí eu vou criar uma função onde eu possa colocar todas as minhas matrizes. Então, essa função, ela vai calcular cada uma dessas matrizes. Eu vou chamar essa função de matriz, e aí eu vou passar todos os parâmetros que eu precisar para essa função, tá? As nossas matrizes aqui, eu vou chamar de A e BB para a gente não confundir com a área e aquelas outras coisas. Elas vão precisar o quê? Do valor do estado estacionário, tá? Então, eu vou passar aqui o H do estado estacionário, ele vai vir de um vetor que eu vou chamar de XSS, e ele vai ter o primeiro valor desse vetor, tá? Então, eu preciso passar isso aqui. E o meu TSS, ele vai vir de um vetor que possui esse valor. Além disso, eu tenho as matrizes para o meu problema. Nesse caso, o meu problema tem a matriz A, e eu vou passar posição por posição a matriz B, certo? Eu, nesse caso, não vou precisar da matriz C, porque nós só queremos integrar, nós não vamos controlar, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente define a matriz C. A matriz A é a matriz das derivadas parciais do meu problema. Então, aqui os comentários, eles podem ser muito úteis para vocês, para inclusive conferir se está sendo feito de forma certa, tá? Então, a primeira é o df1dt, o segundo é o df1dh, o segundo df1dt, o a posição da matriz 2, 1, é a derivada da função 2 em relação ao dh. A posição 2, 1 da matriz A é a derivada da função 2 em relação ao H, e a posição 2, 2, a derivada desta matriz, dessa função 2 em relação ao dt. Para a matriz B, aqui como eu chamei de A, eu tenho que ter então outro A. Para a matriz B, ela vai ter só duas posições, tá? Porque eu tenho apenas uma entrada. Aqui eu tenho a posição 1 e a posição 1, 2, tá? Que são preenchidas com as derivadas parciais de cada uma dessas funções em relação ao DFE.
certo? Aqui, então, eu vou pegar a minha função 1 e derivar ela em relação a h. Se eu substituir esse h aqui, eu tenho, então, na verdade, que essa derivada vai ser menos 1 dividido por r vezes a. A derivada dessa mesma função em relação à temperatura é zero, tá? Porque eu não tenho temperatura aqui de forma explícita. Essa derivada aqui em relação a h, eu vou ter, então, um menos que multiplica FE dividido por A, que vai multiplicar o meu TE menos o T. Isso tudo vai estar dividido por H ao quadrado, tá? E aí aqui é bom que eu já coloque que é o H e o T no estado estacionário, certo? Além disso, então, eu vou ter esse segundo termo que vai ter um H ao quadrado aqui, tá certo? Então, eu vou dividir isso por... eu vou derivar isso em relação a H. Isso vai ficar menos 2 vezes U dividido por Rho vezes o CP vezes o H no estado estacionário ao cubo, certo? Multiplicado pelo TH menos o T no estado estacionário. A função 2, em relação a T, eu vou ter, então, o FE dividido pela área, negativo. Essa área está multiplicada pelo H do estado estacionário. E eu tenho menos U dividido por Rho vezes o CP vezes o H do estado estacionário ao quadrado. Lembrando, então, que esses valores são sempre valores no estado estacionário. Eu tenho ainda aqui as matrizes B. A primeira vai ser 1 dividido por A, a derivada da primeira função em relação a FE. E a segunda, eu terei, então, 1 dividido por A vezes o H do estado estacionário. Aqui vocês já me viram corrigindo algumas vezes, e eu volto a lembrá-los. O Scilab faz diferenciação entre positivo... Aqui vocês já me viram corrigindo algumas vezes e eu volto a lembrá-los. O Scilab faz diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Então, isso é importante. Além disso, aqui, então, esse FE vai ser sempre o FE do estado estacionário, tá? Essa derivada minha aqui vai ser o TE menos o T do estado estacionário, então, e eu tenho aí todas as minhas derivadas já definidas, então, certo? Feito isso, eu preciso, então, aqui também numerar o que eu vou precisar passar como parâmetro para essa função. Eu tenho TE, eu tenho U, eu tenho Rho, CP, TH. Definidas as minhas funções, agora nós vamos começar a trabalhar com o que a gente chama de programa principal. E aí eu vou colocar, inclusive, aqui uma divisão. E uma indicação. O que isso significa? Que, na verdade, o Scilab vai começar mesmo a executar alguma coisa daqui para baixo, tá? Ele não vai executar nada antes disso. E essas funções, elas só vão ser executadas quando eu as chamar no código. A primeira coisa que eu vou fazer é definir os valores dos meus parâmetros. Aqui eu coloquei já os valores dos parâmetros que nós utilizaremos. E aí, a título de anotação, cada uma das unidades desses parâmetros e o que significa cada um deles, certo? E aqui nós vamos começar a desenvolver o meu código. Nós vamos usar aí a função fsolve, tá? Para resolver isso. E a fsolve, ela me
pede uma estimativa inicial dos valores que eu quero utilizar. Então, aqui, ela me pede uma estimativa inicial desses valores para H e para T no estado estacionário. Essa estimativa, ela é feita de forma aleatória, tá? E ela é apenas uma estimativa para que a gente comece o processo iterativo, já que são equações não lineares. A função, quando a gente der uma olhada no help dessa função, vocês vão ver que ela pede uma estimativa e uma função. Só que a nossa função, ela necessita de uma lista de parâmetros, tá? Então, eu preciso repassar os parâmetros daquela função FSS na forma de lista, onde eu tenho a função em primeiro lugar e todos os parâmetros. Aqui sim, ele pega os valores que eu dei e vai substituir dentro da minha função, tá? Então, o F-lista que eu tô criando aqui na linha 86 é para que eu consiga passar todas essas informações para o comando fsolve. Uma coisa que é muito importante e que eu preciso, inclusive, subir aqui, ó, pra gente fazer o seguinte: eu preciso repassar essas informações na mesma ordem que elas aparecem lá em cima, tá? Então, aqui, para garantir, eu sugiro que vocês façam isso. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem a ordem que está lá em cima e o que aconteceria se eu tivesse deixado essa ordem. Aqui eu fiz isso propositalmente. Notem que eu inverti a ordem do R e do FE aqui, tá? Assim como eu inverti essa ordem dos últimos 3 termos. Para o Scilab, eu não tenho... ele não entende uma variável como um nome, ele entende como um número. Então, se eu repasso essa ordem de números aqui, o que ele está fazendo? Pegando o valor que eu dei para FE aqui em cima e passando para lá, para R, para A e por aí vai. Se eu repasso isso nessa ordem que é diferente da lá de cima, ele vai receber números e vai associar a ordem que está lá na minha função. Então, nesse caso, o valor de FE seria o valor para R dentro da função, o valor de R receberia o valor para FE e por aí vai. Então, isso é extremamente importante que eu sempre passe os parâmetros na mesma ordem, tá certo? Aqui, além disso, quando eu trabalho com o fsolve, ele me retorna algumas informações. Ele me retorna a solução do problema, tá? Para cálculo do estado estacionário, o valor da função naquele ponto e o que a gente chama de flag, que seria um indicador. Esse indicador, ele pode ter 5 números associados a ele. E aí, pegando o significado de cada número, tá? Eu construí aqui um caso onde cada valor que esse flag receber, ele vai me retornar lá na minha tela, lá no meu console, um dos valores, uma das informações. Então, aqui, se for 0, significa que os parâmetros de entrada não estão adequados. 1, ele encontrou uma solução e eu peço ele para realmente escrever essa solução no meu painel. O 2, que o número máximo de chamadas da função foi atingido. O 3, o valor da variável tolerância é muito pequeno. E 4, o meu problema não converge. Assim, eu consigo compreender se eu consegui ou não resolver esse sistema, esse balancinho aí que eu fiz para encontrar a solução do estado estacionário. Aqui só para que a gente veja, né, o que vai acontecer. Se eu simular, ele escreve, então, o valor do estado estacionário. O estado estacionário para o nível é 5, para a temperatura 530. Dando continuidade ao nosso problema, nós vamos fazer a simulação dinâmica desse sistema, tá? E para isso, então, eu preciso definir um vetor tempo, que é até onde eu quero que isso seja implementado, né, com o incremento, tá? Então, eu quero que seja implementado de 0 até 30, de 0.01 e 0.01. E as condições iniciais do meu problema, ou seja, qual é o valor do nível e da temperatura dentro do tanque quando o instante é 0. Eu tô colocando que eu tenho 2 metros, tá? Desculpa, 2 pés, que aqui a gente tá no sistema inglês, então 2 pés. E eu tenho aqui 600 Rankine como simulação, tá certo? Para resolver isso, eu vou utilizar o que a gente chama de função ODE. E aqui eu também preciso ter a mesma coisa que eu tenho lá em cima quando eu chamo a minha função fan. Então, a gente vai voltar lá na função, copiar o que são os parâmetros e a ordem deles correta
e passar esses valores para cá, tá certo? Eu faço da mesma maneira que eu fiz para o Fsolve uma lista, tá? De parâmetros e função, e aí eu vou fazer aqui a minha simulação com o comando ODE, utilizando, repassando para ele a estimativa, a condição inicial, tá? E aí eu aproveito que eu fiz essa pequena confusão na fala para a gente definir muito bem as diferenças entre as duas coisas. A estimativa inicial é um chute inicial que é utilizado para um método interativo para encontrar a raiz de um problema não linear. A condição inicial, ela não tem nada a ver com a linearidade ou com esse método em si. Nós vamos utilizar um método de integração numérica para fazer a integração de equações não lineares, tá? A gente não tem solução analítica para equações não lineares, então eu preciso fazer aproximações. Mas o x0 não é uma estimativa, o x0 é o ponto de partida nesse caso, ok? É como aquele sistema se encontra no ponto inicial, certo? Além disso, eu vou pedir aqui para ele imprimir lá na minha tela também os valores do estado estacionário de acordo com o gráfico. Então, ele vai imprimir aí o valor de H no estado estacionário e ele está fazendo isso como? Fazendo a leitura do último ponto desse vetor aqui da linha 1, porque essa é a resposta do meu sistema. Diferente da solução, quando eu encontro o estado estacionário, nesse caso aqui, o que eu tenho é um conjunto de pontos que está sendo a integração dessa função em cada instante de tempo de 0 até 30. Eu estou supondo que o meu ponto no 30 já é um ponto de estado estacionário. Em momento algum nesse código nós fazemos essa análise, tá? Uma análise qualitativa. Nós só supomos isso e pedimos para ele ler esse último ponto. Isso significa que o seu sistema ainda não estiver estacionário, ele continua lendo aquele último ponto. Então, é importante que vocês façam essa análise crítica se ele está te dando valores que correspondem a um estado estacionário, tá certo? Caso não esteja em estado estacionário, você pode aumentar o tempo de simulação para verificar até quando ele entra em estado estacionário. E o mesmo eu faço para o TE, tá? Aqui, só para a gente entender, ele está fazendo, o xi é algo mais ou menos assim. Eu tenho um vetor, que ele vai me dar o H no instante 0, o H no instante 1, o H no instante 2, até o H final, tá? E eu tenho na segunda linha um T no instante 0, vou colocar isso em comentário também, tá? Um T no instante 0, um T no instante 1, um T no instante 2, até um último T ali, que seria o meu T no instante N, que é o que eu chamei de 30, tá? Então, o meu xi tem mais ou menos essa configuração aqui. É como se fosse uma planilha do Excel, tá? Onde a primeira linha toda corresponde a H e a segunda linha toda corresponde à temperatura. Vamos elaborar um gráfico. Eu fiz um gráfico aqui, então, na verdade, dois gráficos, duas janelas gráficas que estão fazendo aí, primeiro, todos os pontos relativos a H, que seria os da linha 1, tá? E aí eu uso aqui os dois pontos para considerar todos, em relação ao tempo, e depois todos os pontos de temperatura em relação ao tempo. São dois gráficos. Esses são os nossos resultados. Notem que aqui eu estou já com o sistema em estado estacionário, então aquela leitura, ela está sendo feita corretamente, ele sai de 600, e aí aqui, se a gente quiser verificar qual é o ponto que ele está estacionando, é 530,556, tá? Basta eu clicar nesses dois balãozinhos e clicar em cima da curva, e aqui eu tenho o gráfico para H, tá? Que é para o nível, e ele está estabilizando em 5. Então, o meu método para cálculo da raiz, olha, tá muito próximo os valores, tá bom? Esse cálculo aqui da raiz, ele depende muito do valor que nós estamos aí utilizando, tá?
Então, o valor utilizado como estimativa inicial pode me dar outros pontos de estado estacionário, que não necessariamente o ponto que eu gostaria. Então, é muito importante essa estimativa inicial. Para fazer a simulação do modelo linearizado, nós então vamos definir o tempo da mesma maneira, certo? Eu nem preciso definir novamente se eu não for modificar nada. E aqui quais são os valores que vão ser os estados estacionários. Eu utilizei aqueles que eu encontrei lá com a função fsolve. O x0 bar, ele precisa ser então na forma de variável desvio. Então eu tenho que pegar aquela mesma condição inicial e subtrair o estado estacionário dela. E precisamos também definir um valor para FES. Aqui na minha lista, eu vou usar então a minha função linearizada do meu sistema, tá? E vou pegar aqui todos os parâmetros necessários para isso. A primeira coisa, antes de fazer essa função, eu preciso executar a minha função matriz, ou seja, eu preciso calcular aquelas matrizes, tá? E nós faremos isso aqui. Feito isso, eu calculo as minhas matrizes. E consigo, então, calcular os valores que eu tenho aí para o meu sistema aqui, sendo que os parâmetros para minha função são esses parâmetros. Aqui, faltou eu definir, então, o que é o meu bar aqui de fora, que vai ser o quê? O FE menos o FESS, certo? Aqui, notem, então, que o meu estado estacionário, ele está sendo calculado, o meu valor, né, ao longo do tempo está sendo calculado subtraindo o estado estacionário. Então, já que eu quero só o valor daquela variável ao longo do tempo, eu preciso sempre somar os valores do estado estacionário para isso, tá certo? Nós vamos simular. Ele não identificou uma variável, já deixei esse erro para a gente ver também, tá? Na linha 150, ele não sabe o que é o XSS, porque eu não defini como um XSS aquele vetor. O vetor é o solução, né? Aqui ele me retornou um outro erro, tá? Ele fala que na linha 2 da função, que é a funmin, ele tá dando um erro de inconsistência de dimensões, tá? Isso provavelmente é um erro na nossa matriz, então é só a gente pensar aqui. Eu vou ter a matriz A, vai ser uma 4x4, uma 2x2, desculpa, com 4 elementos, né? E a minha matriz B, ela vai ser uma matriz 2x1. Então, aqui, na verdade, não é um B21, é o B, não é o B12, é o B21, certo? Vamos integrar o meu problema, ele resolveu o problema, certo? E aqui, notem que eu não tô conseguindo nem ver a linha azul, tá? Isso é porque ele teve aproximação muito boa em relação ao nível, ele difere um pouco quando a gente fala da temperatura, tá certo? Isso depende também muito do estado estacionário que foi utilizado, e isso é importante que a gente ressalte. Vamos colocar aqui, só pra gente ter uma ideia, um tracejado diferente, tá? Porque aí a gente consegue visualizar melhor as nossas curvas. E olhem, se eu utilizar aqui o zoom, tá? Vocês verão que nós temos, sim, duas curvas. Tá vendo? Eu tenho pontinhos vermelhos e azuis nessa curvinha aqui que nós estamos fazendo. Então, eu tenho duas curvas, só que elas estão sobrepostas, tá? E aqui eu tenho bem a diferença das duas, bem nessa primeira parte aqui do meu processo, mas elas chegam ao mesmo estado estacionário. Em termos de comportamento, elas são muito parecidas, embora eu tenha uma queda muito mais rápida quando eu falo de um modelo linearizado. Ele é uma boa aproximação, isso vai depender, então, da utilização que você está fazendo para esse modelo. Eu finalizo, então, o nosso estudo de caso por aqui. As orientações sobre o que deve ser feito para a geração do relatório serão repassadas no próprio arquivo do Moodle. Muito obrigada, até a próxima.